Em número, por exemplo, a gente tem já uma participação muito grande das mulheres, né, nas universidades, nos institutos, em todos os âmbitos, né, em todas as funções. Acho que há reconhecimento também, só que eu acho que ainda há uma desigualdade muito grande que é enfrentada especialmente pelas mulheres mães, né, nos ambientes acadêmicos, nos ambientes científicos. Olá! Neste mês da mulher, a Durga Sindical realiza uma série de entrevistas com as professoras das universidades públicas e institutos federais da sua base, para destacar a área de atuação dessas mulheres nas suas instituições. Nossa convidada desta edição é a professora de Artes Visuais, Carla Giane Fonseca do Amaral, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Sul-Rio-Grandense, FSUL, Sapucaí do Sul. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite e pelo acolhimento. Nós ficamos felizes porque é bom mostrarmos as experiências das mulheres atuando nos seus devidos espaços, trabalhando com essa pauta tão interessante que é na sua área, são as artes visuais. Em sua pesquisa sobre o ensino de arte nos institutos federais, a senhora fez um mapeamento de resistências na educação profissional e tecnológica. Como foi esse trabalho? Bom, eu sou professora de artes visuais em institutos federais já há cerca de 14 anos e na minha prática eu sempre me voltei muito sobre os aspectos mais específicos de atuar numa instituição federal que tem esse caráter, né, de formar pessoas para o mundo do trabalho. Então eu sempre me senti instigada a pesquisar a arte nesse contexto e o foco da minha pesquisa no doutorado e também as pesquisas que eu estou fazendo agora após o término do doutorado é em como o ensino de arte se dá nessas instituições no contexto das reformas educacionais, então, especialmente a partir de 2016, que coloca uma área da arte, de certa forma, em instabilidade no currículo, né? A partir da reforma do ensino médio, da BNCC, das diretrizes curriculares para a educação profissional, então, de certa forma, a arte e as outras disciplinas da área das humanas, elas ficam numa espécie de corda bamba, até porque essas legislações todas elas não são muito claras, né, no que concerne a arte. Então, a minha pesquisa busca mapear que formas de resistência estão sendo adotadas por colegas docentes, tanto de artes visuais quanto de música, de dança ou de teatro nos institutos federais, que formas esses colegas estão encontrando de se manter atuando, de manter a sua carga horária, de manter as suas pesquisas, de manter os seus trabalhos de extensão também, e especialmente então dentro desse contexto. E também formas das instituições estarem elaborando ou trabalhando com essa legislação nova e que continua mudando nesse contexto, e como a arte fica, então, nesse contexto, como isso tem acontecido nos últimos anos. E que resultados foram observados? Quais foram as constatações? Os resultados da pesquisa, eles indicam que a gente tem tido tanto resistências macro, né, que são adotadas pelos colegas e gestões em nível mais macro, o que envolve documentações institucionais, o que tem envolvido aspectos relacionados a outras disciplinas também, quanto resistências que eu chamo de micro-resistências no meu trabalho, que é no que tange ao trabalho mais direto com os alunos, os aspectos pedagógicos e todos os resultados desses aspectos servindo, então, como um aporte para justificar a necessidade da presença da disciplina no currículo, né, para que a disciplina, os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, eles se mantenham no currículo, então, também a partir desse resultado que o trabalho pedagógico tem com os estudantes. E aí, então, durante a pesquisa,
eu identifiquei que, embora a área da arte, eu chamo lá, seja como um espinho na carne da educação profissional, porque nós somos uma área bastante sensível, digamos assim, geralmente em currículos que são muito voltados para um tecnicismo, a gente ainda, mesmo sendo essa não conformidade, a gente ainda tem um papel fundamental nos currículos, né, no sentido assim do que se pode produzir de pensamento crítico, né, de aguçamento da sensibilidade dos estudantes, então, nesse sentido. E qual é o foco do grupo de pesquisa Arteversa, é isso? Realizada pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Arte e Docência da URGS. Conte pra gente, professora, sobre essa experiência também. O Grupo Arteversa, ele é um grupo que surge a partir de 2015, na FACED, na URGS, sob a coordenação da professora Luciana Grupelli Loponte, que foi minha orientadora de mestrado e também de doutorado. Então, esse grupo é coordenado por ela e reúne os pesquisadores que fazem pesquisa sob a orientação dela e outras pessoas de outras universidades que têm os mesmos interesses de pesquisa. Então, eu saí do programa de pós-graduação, mas continuo fazendo parte do grupo, porque eu continuo pesquisando temas que são ligados à forma de pensar nesse grupo, né? Então, o grupo ele trabalha com a ideia de arte para fazer pensar a educação. A gente não trabalha com a ideia de arte como técnica ou simplesmente como uma disciplina do currículo, mas a gente pensa a arte, especialmente as artes visuais, como uma espécie de plataforma de pensamento a partir da qual professores de quaisquer áreas ou de quaisquer disciplinas, ou até mesmo pessoas que não são necessariamente docentes, podem pensar a sua atuação no âmbito da educação. E a minha inserção no grupo, então, é colaborando com os colegas, a gente estuda, né, as referências, a gente compartilha trabalhos e a gente desenvolve projetos também de pesquisa no âmbito desse grupo, projetos conjuntos. E também uma questão bem interessante que eu vejo assim, que a professora domina bastante a questão das mídias sociais, né, das redes sociais, principalmente o Instagram, com vídeos ali educativos, explicativos. É uma forma de atingir os estudantes, os professores também. Como a senhora está vendo assim, esse cenário? A minha inserção no Instagram como uma produtora de conteúdo sobre a área da educação, ela se deu de uma forma muito espontânea. Assim que eu terminei a minha pesquisa de doutorado, eu comecei a falar com colegas e com estudantes no meu campus sobre as questões que estavam ali naquele momento muito proeminentes, né, com relação à educação, e eu percebi que muitas pessoas não tinham conhecimento dessas mudanças que estavam acontecendo nesses últimos anos. E aí eu fiquei me perguntando sobre de que forma a gente colocaria esses temas que são importantes e que determinam, né, a nossa vida, né, porque as mudanças na legislação educacional, elas acabam determinando o modelo de sociedade que se quer fundar, né, que se quer criar. E aí eu percebi que as pessoas não estavam por dentro, né, disso que estava acontecendo. E aí eu pensei em alguma forma de fazer esse tema chegar de uma forma mais leve, mas também chamar a atenção do tema. E eu percebi que no Instagram as pessoas falam sobre determinados conteúdos, porque eu consumia alguns conteúdos assim. Aí eu fiz uma pesquisa muito breve com pessoas que me seguiam, se elas queriam que eu falasse sobre esses temas. Aí algumas pessoas disseram que sim, eu comecei a produzir de uma maneira muito amadora, e ainda faço de maneira amadora, porque eu faço em casa, né, conforme eu tenho tempo também, né, porque nunca é dentro, eu não considero isso um trabalho dentro das demandas do IFE, né, é um trabalho que eu faço assim mais por um entendimento de que esses temas precisam ser falados. E eu tive retorno depois, tanto de alunos quanto de colegas do Brasil inteiro, se interessando pelo tema, porque o meu desejo é colocar o tema em pauta para que as pessoas possam procurar estratégias depois de se aprofundar nisso e de compreender na medida que elas tenham interesse.
mas a minha intenção é colocar os temas em pauta, né? Aproveitar esse espaço onde as pessoas consomem conteúdos diversos. Também percebi que quase ninguém fala sobre educação, assim como produtor de conteúdo, falando das mudanças, né? E eu percebi que em vários momentos alunos começam a se interessar, outros colegas começam a se interessar, a comunidade começa a se interessar e a perceber que precisa prestar atenção nisso, né? Porque são mudanças políticas que têm implicações na nossa vida. E na vida de todos e todas, porque a educação não é só dentro da sala de aula, envolve exatamente. Toda uma comunidade que também precisa acessar e entender melhor essa situação. Então, até a Dures com certeza parabeniza, né, essa sua iniciativa, porque mesmo assim eu não considero nem como amadora, porque no momento que, né, você tem essa coragem de chegar, né, numa rede social e falar abertamente sobre temas que são tão importantes para a sociedade, já é uma grande coisa. E é bem isso, né? Tudo muito momentâneo, tem que ser tudo muito rápido e você faz da maneira que pode, né? E também tem a questão, assim, eu me preocupo muito que o debate sobre esses temas, eles fiquem exclusivamente no ambiente acadêmico. Então, assim, eu sinto que, como pesquisadora da área, eu tenho que dar para a sociedade algum retorno do que eu tenho pesquisado, né, do que a gente tem discutido nesses ambientes de pesquisa. Também é uma forma de expandir, né, mesmo que brevemente ou de uma forma rápida, alguns aspectos da pesquisa que eu tenho feito, porque é uma forma de dar esse retorno para a sociedade. Então, eu me preocupo também com esse aspecto, assim, né, tirar do ambiente exclusivamente acadêmico essas coisas que tanto nos afetam, assim. Certo. Instituído em 2017, o novo ensino médio mudou a grade curricular e a oferta de disciplinas optativas em todas as escolas do país. O texto enviado pelo governo e que altera a norma seria votado pelos deputados em dezembro do ano passado. Entretanto, a análise acabou sendo adiada após um pedido da administração do governo Lula. Como alternativa às regras do novo ensino médio, o governo apresentou em outubro o projeto de lei 5.230/2023, que redefine a política nacional de ensino médio no Brasil. Como a senhora avalia essa situação, professora? Bom, o governo, a entrega desse projeto, né, do governo no ano passado para tramitação na Câmara dos Deputados, ele tem todo um contexto, né? Ele tem um contexto que vem desde 2016, né, desde que a medida provisória da reforma do ensino médio foi assinada em 2016, ainda em setembro, pelo governo Temer, depois se tornou lei em 2017, e desde 2016 a sociedade que se preocupa com educação, né, pesquisadores, educadores, a comunidade escolar, todos temos protestado muito contra esse chamado novo ensino médio, porque a gente entende e sempre entendeu que o novo ensino médio ia precarizar ainda mais a educação no ensino médio. E foi o que a gente viu acontecendo nos últimos anos, né? A gente já tem inúmeras pesquisas falando sobre a precarização que ocorreu, né? Especialmente pela questão dos itinerários formativos, por se ter diminuído a carga horária de disciplinas que são basilares no currículo. Então, esse contexto de lutas, de defesa e de um movimento contra esse novo ensino médio, ele faz com que, no início do governo Lula, no começo de 2023, o MEC tenha sido, de certa forma, pressionado a lançar uma consulta pública sobre o ensino médio. Então, foi lançada uma consulta pública, e nessa consulta pública, que foi aberta à participação de toda a sociedade, saiu, então, uma demanda de que o ensino médio deveria
ter mais carga horária, que o ensino médio deveria voltar a ter as disciplinas obrigatórias, deveria ter o ensino de espanhol, por exemplo, também obrigatório, que não é mais obrigatório, né, pela lei que está em vigor agora, e uma série de outras questões. O texto, as respostas dessa consulta pública, elas foram utilizadas como base para o MEC produzir, então, uma minuta de um projeto de lei que foi encaminhado para o Executivo e depois para a Câmara. Nesse movimento da consulta pública e da criação do texto, a gente percebe que tem algumas mudanças já, né? Algumas coisas que foram pedidas na consulta pública não estão no texto da forma como foram pedidas pela sociedade. Eu entendo que a política, ela necessita, né, de um jogo, né, que é feito entre parlamentares, governo, ministérios, e uma série, é um jogo, a política é um jogo de poder, né, e de resistências acontecendo simultaneamente, e nesse jogo a gente sempre vai perder em algumas coisas, ganhar em outras. No caso, o texto enviado pelo governo federal para a Câmara para substituir o novo ensino médio, ele recupera muito daquilo que se perdeu e que a sociedade civil pediu na consulta pública. Embora tenha aspectos que não estejam exatamente iguais, o texto recupera um ensino médio de 2.400 horas, para as disciplinas da educação básica, recupera a obrigatoriedade de uma série de disciplinas, recupera que a educação de nível médio seja 100% presencial, que é um aspecto importante, né? Então, até ser encaminhado para o Congresso, esse trâmite, ele estava ainda, de certa forma, de acordo com aquilo que a sociedade vinha reivindicando. No Congresso, a gente teve uma mudança muito profunda nesse texto. Então, ele ia ser votado, mas já modificado pela relatoria, né, do texto, que foi feita pelo deputado Mendonça Filho, e que foi o criador do ensino médio, do novo ensino médio. Ele participou do desenho desse novo ensino médio que a gente tem hoje, ele era ministro da Educação, né? Participou desse desenho aí, agora ele está sendo relator, e aí nesse processo da relatoria, o texto foi muito modificado. Então a gente comemorou o fato de não ter sido votado no ano passado, de ter sido adiado para esse ano, para que possa haver mais discussão no Congresso, mas a gente precisa retomar aspectos importantes que foram retirados no processo da relatoria, né? Então eu avalio assim como uma observadora do campo político, né, porque eu não tenho experiência na política, mas eu observo esse trâmite, esses jogos, e eu fico sempre muito atenta a esses aspectos, o que mudou de um texto para o outro, né, e que estruturas de poder estão em jogo ali, né? Ao manter, por exemplo, a possibilidade de professores com notório saber atuarem no ensino médio, claramente a gente tem um direcionamento para a desvalorização da docência, né, para uma possível precarização da docência no ensino médio, para uma possível privatização, né, de algumas áreas do ensino médio, que são aspectos contra os quais a gente vem lutando desde 2016. Então, a minha avaliação é de que a gente precisa continuar observando e continuar nos movimentos de luta até que seja votado que fique o mais semelhante possível àquilo que a sociedade civil pediu em consulta pública. De uma forma mais democrática também, professora. E também essa situação de poder escolher entre as disciplinas também desconstrói a questão da cidadania. Sim, desconstrói a ideia de ensino médio como parte da educação básica, né? Que é aquela ideia de que todos os estudantes têm direito a uma mesma educação, né? Também no ensino médio.
e se precariza muito, né, se precariza muito a ideia de ensino médio, porque nem todas as instituições escolares têm condições de oferecer todos os itinerários formativos, né? Se propagandeia a ideia de que o estudante vai escolher aquilo que ele quer estudar, mas na verdade ele não vai escolher. Especialmente na educação pública, a gente tem o estudante estudando aquilo que é possível, aquilo que determinada escola oferece. E a gente também não tem docentes preparados para determinadas disciplinas que foram criadas. Então tem todo um desmonte da ideia de educação como uma coisa comum, né? Uma ideia de que todos têm direito a acessar os mesmos conhecimentos, né? Pelo menos até o final do ensino médio. E se diminuiu muito a carga das disciplinas básicas, né? Isso também está atravessado pela BNCC, por uma ideia de competências e habilidades, como se o ensino médio servisse só para tornar os alunos competentes para determinados aspectos, e não para agir em sociedade e poder escolher depois a continuidade da sua formação tendo uma mesma base. E em relação às mulheres, né? Porque agora nossos podcasts, videocasts vão ser divulgados agora em homenagem às mulheres e a sua atuação dentro das universidades e institutos federais. E como a senhora vê essa participação da mulher, o reconhecimento? Eu acho que, em número, por exemplo, a gente tem já uma participação muito grande das mulheres, né, nas universidades, nos institutos, em todos os âmbitos, né, em todas as funções. Acho que há reconhecimento também, só que eu acho que ainda há uma desigualdade muito grande que é enfrentada especialmente pelas mulheres mães, né, nos ambientes acadêmicos, nos ambientes científicos, né, e a gente tem visto, por exemplo, nos últimos anos, né, durante a pandemia tem pesquisas que dizem que a produção acadêmica dos homens aumentou exponencialmente durante a pandemia, e a produção acadêmica das mulheres caiu muito, né. Isso se deve ao fato, né, de que muitas dessas mulheres são mães, e as mulheres mães especialmente recai todo o trabalho de cuidado, né? A gente cumpre jornada dupla, tripla, né? E acho que ainda há muita desigualdade com relação a isso, assim, a gente ainda tem muitos desafios, né? Para que a gente possa dizer que todas as mulheres estão inseridas com as mesmas condições de igualdade nas universidades ou nos ambientes acadêmicos, em qualquer função. Se eu observar, por exemplo, o meu campus, existem inúmeras mulheres em cargos de chefia. Grande parte delas não é mãe, né? Porque as mulheres mães, elas não estão tendo as mesmas condições de acesso a determinadas posições, por exemplo, ou a determinados lugares de poder, né, e isso é só um exemplo, né, de como funciona essa dinâmica, porque a gente tem que cumprir diferentes jornadas. Então, eu acho que a gente ainda precisa avançar muito em oferecer condições de igualdade para todas as mulheres, né, porque capacidade, né, a gente tem, né, então eu acho que a gente precisa apostar ainda sem preconceito, né, em políticas que nos permitam alcançar condições efetivas de igualdade para atuação no ambiente acadêmico, científico, né, para estudantes também, para meninas. Então, eu acho que a gente já tem algumas políticas nesse sentido, né, mas a gente precisa avançar ainda bastante. Certo. Mas esse nosso bate-papo, ele ia render muito ainda, professora, e com certeza, porque no seu Instagram eu vejo que tem vários temas que precisam ser abordados e discutidos amplamente com a população. E as suas considerações finais, a sua mensagem aí para os estudantes, professores e para as mulheres. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo sobre esses temas que
são muito caros. É uma oportunidade muito importante, é um trabalho muito importante esse que a Durgs faz também, divulgando, né, essas ações todas. Acompanho bastante os canais da Durgs. A minha mensagem é uma mensagem de continuidade de luta, né, em todos os aspectos. Assim, a gente não é porque estamos em um momento em que a gente pode ter um pouco mais de confiança na nossa democracia, a gente tem um momento muito diferente do que a gente viveu até 2022, né, como país. Não é porque estamos nesse momento que a gente pode arrefecer e desmobilizar nossa capacidade de luta em todos os aspectos. Então, a minha mensagem, assim, é uma mensagem de avante, né, em todas as batalhas, né, e continuemos, né, mulheres, homens, toda a população, todos juntos, todos somos pessoas e temos a mesma capacidade de luta. Então, a minha mensagem é essa. Professores e professoras se unindo, porque às vezes não dá para dizer que só as mulheres fazem a luta. Não, nós precisamos mesmo, também todos. do apoio dos homens. Exatamente. Então, professores e professoras nessa luta em defesa da educação pública. É isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, mais uma vez, parabéns. E para você que ainda não acessou o nosso canal, lá não se inscreveu ainda no nosso canal de YouTube da Durgs Sindical, deixe seu like, se inscreva no canal. Se preferir também ouvir o podcast, acesse o canal do Spotify da Durgs. Obrigada, até a próxima.